Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre regime militar no tocante à economia, né, as questões econômicas. Nós já temos algumas aulas no canal falando sobre isso, né, pelo menos uma aula no canal falando sobre esse assunto, mas abordando outros aspectos do regime militar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da economia. Então, como é que era a economia no regime militar? Você vem comigo? Então, vamos lá. Bom, para início de conversa, quando você pegar ali o seu livro didático, né, aquele que você recebe da escola, ou qualquer outra literatura que nós temos falando sobre esse assunto, é bem provável que nesse tópico, economia no regime militar ou na ditadura militar, como o autor quiser chamar, ele fale sobre uma questão chamada milagre econômico. Vem o título assim, Milagre Econômico Brasileiro. Não é? E ali ele vai falar que da década de 70, a partir da década de 70, o Brasil começa a viver uma certa prosperidade, crescimento do PIB, alguns índices econômicos surgindo aí, né? Dando sinais de melhoria no quesito economia. Né? Eu lembro a você, se você pegar minha última aula, você vai ver que o Brasil ele entrou numa crise profunda a partir do momento em que Juscelino Kubitschek ele vai fazer as reformas que ele queria fazer. Então, Juscelino Kubitschek ele vai encher o país de dívidas, ele vai encher o país de empréstimos, ele vai fazer uma série de mudanças sociais, né, uma série de migrações, as pessoas vão sair do seu estado de origem e vir para o Sudeste para poder trabalhar nas grandes obras que ele implementou durante o governo dele, né? Inclusive Brasília foi construída nessa época, muita gente vai migrar para lá, porém, quando a festa, entre aspas, acaba, você não tem como sustentar essa mão de obra e que foi deslocada da sua região de origem, onde eles tinham lá o seu precário meio de sustento. Vamos colocar assim, né? Não era uma vida cheia de confortos que essas pessoas tinham, né, nos seus estados de origem, porém, eles viviam. Quando você vem para o meio urbano, traz para o meio urbano, né, e que acaba o período de festa, acaba os grandes investimentos nas obras, eu citei até o caso da Reduc, em que recebeu 250 mil funcionários para a construção da refinaria aqui em Caxias, Campos Elíseos, e depois só vai ficar com 50 mil trabalhando. E depois reduziu mais ainda. Né? Então acabou as obras, né? A mão de obra efetiva reduziu bastante, e essa gordura que sobrou vai para o subemprego. Então é esse cenário, né, que nós adentramos naquilo que nós chamamos de regime militar, ou ditadura militar, como colocam aí. E a recuperação econômica, obviamente, não seria uma coisa fácil de se fazer. Né? Mas quando chega aí, né, 69, 70, o Brasil começa a trazer alguns aspectos de melhoria. Né? E a literatura, essa literatura que eu falei, que você vai encontrar no seu livro didático ou em qualquer outra produção historiográfica, vai dizer o seguinte, não, a explicação que se dá é o seguinte, não, o que aconteceu? Os militares pegaram e achataram os salários, massacraram a população, né, trabalhadora, e aí sim conseguiram extrair o sangue desse povo, e sim, né, você tem aí o crescimento do PIB. Eles vão atribuir ao achatamento de salário. Eu não queria entrar nesse aspecto tão somente. Né? Obviamente que alguém tinha que resolver o problema. Obviamente que aquela massa, quando veio para os centros urbanos, ia enfrentar dificuldades devido à carência de empregos, obviamente. Né? A gente sabe, isso é fato, né? O mundo capitalista ele vive de procura e oferta. Se você tem muita mão de obra e poucos empregos, óbvio que o salário vai abaixar. Se você, por exemplo, se você cria aí uma modalidade nova de profissional ou de profissão e poucos conseguem se formar naquela profissão, o salário vai ser alto. Recentemente se criou aí, a título de exemplo, o emprego aí de segurança do trabalho, né, profissão. Então, os primeiros que se formaram nessa profissão, né, ganhavam salários altos. Mas todo mundo viu que estava pagando bem, todo mundo quis fazer, uma boa parte
pelo menos daqueles que estavam pleiteando uma nova profissão, quiseram fazer, ou quis fazer esse curso e, de repente, encheu aí o mercado de mão de obra, né, nessa profissão, e o salário começa a baixar. Então, é procura e oferta. Óbvio que, quando acabou a festa de Juscelino, a oferta de mão de obra era exorbitante, né? Então, esse problema começa a se ajustar em 70, né, 69 e 70. E aí, né, os historiadores brasileiros vão falar que é por causa do acertamento de salário, né? Mas não era tão somente esse aspecto que eu queria abordar. O que vai acontecer? Você está vivendo um regime que ele se mantém no poder. Ele, vamos colocar assim, ele é hegemônico. Então, sabia quem seria o próximo presidente, não seria. Né? Então, tem um presidente que foi eleito, né, indiretamente, né? Estou falando do regime militar. Então, o presidente foi eleito, ele sabia que o próximo sucessor seria, né, aquele que ele indicasse. E assim sucessivamente. Né? Né, falta de democracia e tal. Não é esse aspecto que eu quero abordar. Muitos vão falar que é falta de democracia e tal. E era realmente. Porém, veja bem, o presidente ele não tinha preocupação em se promover a partir de obras. As pessoas hoje chamam de obras eleitoreiras. Então, hoje em dia, como é que funciona? O governante ele sabe que ele tem um tempo limite para estar no poder. Então, ele quer fazer as coisas de formas que o nome dele seja projetado a partir de um feito político, ou uma obra, né, ou um novo projeto. Isso foi muito comum. É muito comum você encontrar, isso deve ter perto da tua casa, a título de exemplo, né, umas escolas do Estado, né, eu estou no Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, então você vai encontrar algumas escolas com o nome de Brizolão. Já ouviu falar disso? Alguns, né, CIEP, Centro de Educação Integrada, não esqueci o resto. Né? Mas o CIEP, ele foi feito na gestão de um governante chamado Brizola. Ele foi governador do estado. E ele queria investir em educação integral, um projeto legal, só que ele começou a construir algumas escolas. Né? Uma escola tem um modelo bem característico. Se você está no estado do Rio de Janeiro, logo de cara vai vir lá a imagem de como o modelo do CIEP era tudo igual. E ele apelidou esse CIEP de Brizolão. Olha só, ele colocou o nome dele, né, naquela obra. Né? E ele fez, se eu não me engano, são 400 CIEPs. Só que quando ele vinha fazendo, né, na gestão dele, quando ele perdeu as eleições e a oposição entrou no lugar dele, veja bem, nenhum político, né, em sã consciência, ele vai tocar uma obra que tem o nome do seu opositor. Então, é provável que você encontre, eu já vi isso, né, algumas obras, alguns CIEPs inacabados, dinheiro público tão somente desperdiçado. Por quê? Mudou a situação política. Então, o governante, às vezes, tem a preocupação, na nossa era, né, democracia, coisa e tal, 4 anos de mandato, ele tem a preocupação de fazer as obras de formas que, primeiro, promovam o nome dele, porque ele quer ser reeleito. E segundo, que não dure muito tempo, porque se ele entrar num projeto, digamos, de 10 anos de obra, e tem obras que precisam serem feitas e demoram, você vai ver aqui, nós vamos apresentar algumas aqui, obviamente que alguém vai terminar a obra e não vai ser ele, se ele tem aí garantido tão somente, se ele não sofrer impeachment, 4 anos de governo, né? O presidente do executivo, digamos, um governador, um presidente da república, né? Um prefeito, e ele não vai entrar em nenhuma obra maior, né, que dure mais de 4 anos. Então, se tem uma rodoviária para fazer aí próximo da sua casa, tem a dragagem no rio, tem uma ponte, uma coisa muito complexa, não conte com esse governante. Se for demorar muito, ele não vai fazer, porque ele vai... eles chamam de prejuízo político.
essas obras, eu digo estritamente necessárias, extremamente necessárias, são chamadas por esses políticos de prejuízos políticos. A exemplo disso, você pode pegar recentemente aí no governo, né, na última Copa do Mundo, né, em que começaram a fazer aí com o governo público, com dinheiro público, alguns estádios e melhoria em cidades, muitas obras ficaram pela metade, em função dessa questão do prejuízo político. Acabou o tempo da Copa do Mundo ali, não completou a obra, não conseguiram fazer, né, no prazo determinado, né? Não é nem para a obra, mas é para promover aquele político. Depois você resgata essa história que você vai ver. Foi no governo, se eu não me engano, da Dilma Rousseff. E aí não saiu nada. Está lá a obra parada até hoje, né? A população local reclama quanto a isso, mas ninguém resolve o problema. Obras paradas é o que você mais tem por aí, né? Por quê? Porque não vai promover aquele político. E já o governo militar não tinha esse problema. O cara poderia entrar numa obra, se tudo corresse bem, de 10 anos de construção. E entraram. A Ponte Rio-Niterói é um exemplo desse. Qual é o governo que vai se aventurar em fazer uma ponte naquela proporção? Levou muito tempo, né? Atravessou governos. A ponte, se não me engano, começou em... Eu não me lembro, não peguei esse exemplo aqui, né? Mas, se não me engano, começou em 74, foi até... Não sei, levou uns 5, 6 anos aí de construção. Mas atravessou mais de um governo, né? Passando para a mão do outro. Mas era da mesma situação. Eram governos militares, óbvio, e que, né, não estavam disputando. Esses presidentes, um sucedendo o outro, não estavam disputando, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você ver, para você ter ideia do que eu estou falando, né? Aliás, eu vou trazer um exemplo aqui bem clássico. Tá aí, eu estou colocando aí a Itaipu, a empresa aí, a hidroelétrica de Itaipu, né? Ela foi feita no governo militar. Você tem ideia, já ouviu falar de Itaipu? Já tem aí noção disso? Você tem aí, você já sabe da amplitude de Itaipu? A Itaipu é um projeto, ele foi feito em parceria, o pessoal até coloca lá que é binacional, né? Foi um projeto entre Paraguai e Brasil, né? Fica no Rio Paraná, né? E até há pouco tempo atrás foi a hidrelétrica que mais produzia energia elétrica, obviamente, no planeta, né? Até 2003, ela guardou esse título de maior produtora de energia do planeta, energia limpa, sem poluir. Ela só perdeu para quando foi construída uma usina na China, em 2003, a hidrelétrica de Três Gargantas. Você tem ideia da amplitude dessa hidrelétrica? É tanta energia, ela produz ali, ela produziu, tem uns dados aqui, perdão, para nós que somos leigos, é difícil até de mensurar isso, né? Produziu 2,5 bilhões de megawatts. Olha só. Líder mundial, até então era o líder mundial de energia. Até 2003. Tinha produzido esse montante aí. Para você ter uma ideia, teve um blackout aí no Brasil, se não me engano, em 2009. Ela parou de fornecer energia. Não foi não foi a usina em si, mas o fornecimento, né? Não estava chegando até a distribuidora chegando até Furnas, que distribui energia. Então, Itaipu parou de fornecer. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa. 18 estados brasileiros deixaram de ter energia elétrica. 18. Olha só. É muita coisa. É muita coisa. E aí você vê... Por que eu estou falando isso?
Isso foi feito no governo militar, né? E levou, foi de 75, a construção começou em 1975, foi até 1982, você tem aqui, né? 82 não, aqui, né, até começar a produzir, ela terminou, aliás, mas até fornecer energia foi até 85, mais ou menos aí 10 anos. Se Itaipu não existisse hoje, você pagaria uma energia muito mais cara. Se Itaipu não existisse hoje, nós teríamos problemas de desenvolvimento. Já pensou nisso? Agora, e quando Itaipu não for suficiente? Se tiver que produzir se for necessária a construção de uma outra hidrelétrica, e aí? Quem vai encarar? Quem você acha que vai encarar? Esses governos que estão aí não fazem isso. Isso é, lembra que eu falei? Prejuízo político. O cara, não, vou entrar numa obra desse tamanho, rapaz. Isso é prejuízo político, meu nome não vai estar lá. Olha o problema. Então, as obras hoje, né, a questão econômica, isso aqui é infraestrutura. Os governos que começaram a fazer isso aqui não tiveram os frutos, não renderam para eles, né, o nome deles, o nome do cara que fez nem aparece. Mas hoje o Brasil depende muito dessa energia. Alguém fez. E detalhe, não tem outro com coragem de fazer. Então, os governos hoje não entram nessas obras em função, né, desse problema, né, de não ter o nome dele associado à obra, não ser uma vantagem política para ele. Né. Isso aí foi Itaipu. Né. Para você ter uma ideia também, né, nós teríamos lá, já estou passando para outro aspecto também, da economia do governo militar, né? Então você tem Itaipu, foi uma grande obra, né? Um outro processo que se começou também, que leva tempo para se concluir, né, foi o programa Proálcool. Já ouviu falar disso? O Brasil, ele é um dos pioneiros, se não me engano, está na frente, né, nessa questão de carro a álcool, né, combustível. Porque em 73 você tem uma crise mundial, na situação do petróleo, e o governo começa, né, em 75 foi criado um programa Proálcool no governo militar. Obviamente que ele sabia, os governantes sabiam que não ia colher o lucro disso, que leva tempo para se concluir. 10, 15 anos para você botar aí uma frota considerável de carros circulando a álcool, não é amanhã, não é para as eleições de amanhã. Hoje o governante quer fazer qualquer coisa, mas qual é a minha vantagem política disso? Vai me ajudar a reeleger? Ah, não vai não, então não vou fazer. Tem o programa Proálcool. Você chega hoje, eu chego com o meu carro hoje no posto, o cara pergunta, o que você quer, álcool ou gasolina? Isso é só aqui. Um programa tão desenvolvido assim, só aqui. Não tem outro lugar. É modelo. Os outros países industrializados se espelham no Brasil. Tem o Brasil como referência. Né? Energia limpa, poluente quase zero, o álcool. Está aí. Começou em 75, até hoje está aí, né? O álcool a partir da cana-de-açúcar, né? Hoje o Brasil tem uma produção imensa de cana-de-açúcar, né? Os produtores, e eles têm esse equilíbrio com relação à gasolina, com relação ao óleo diesel, né? E isso aqui faz diferença no quesito poluição, no quesito aí energia limpa. Mas eu lembro você que aqueles governantes que fizeram isso não viram os frutos disso aí. Não viram. Né? Olha, vamos fazer, mas qual é a perspectiva disso aqui começar a produzir alguma coisa viável aí em termos de combustível? Isso é conversa entre lá daqui a 10 anos. Não, mas vamos fazer assim mesmo. O cara com 80 anos, 70, falou, talvez não seja nem vivo lá, mas vamos fazer, é para o futuro. Fizeram. Está aí. Proálcool. Né? Recentemente surgiram aí algumas questões falando a respeito da Amazônia, que é um dos assuntos que nós vamos falar aqui. Né? É interessante o seguinte, eu estou passando aqui para você, dá uma olhada nesse mapa aí, melhor, nesse gráfico aí, né? o gráfico aí de energia, né? Produção de energia. Você percebe ali que
que o Brasil tem, né, no primeiro... na primeira pizza, uma pizza que está ali, você está vendo aí, né? 64% da energia do Brasil, energia que vem, né, de hidroelétrica. Está lá. A gente teve problemas aí recentemente com relação ao pessoal falando da Amazônia, né? O mundo preocupado com a Amazônia. Então, quem manda a Amazônia? O Brasil. Colocam o Brasil como o maior poluente. Não é. O Brasil não é o maior poluente do planeta. Está longe disso. Entre os 20, não dá para colocar aqui, porque eu quero terminar essa aula, entre os 20 maiores poluidores, o Brasil não entra. Está Estados Unidos, China, está China, Estados Unidos, Alemanha, e vem França, e vem todos eles que falam mal do Brasil. Todos eles. Não é? E para que eles alcancem o nível de energia limpa que o Brasil tem, eles têm que trabalhar muito. Eles estão querendo ajudar a gente. Os países que estão querendo ajudar a gente na poluição são os que mais poluem. O cara, imagina você tem um pingo de lama na sua roupa. Aí o cara mergulhou num poço de lama e vem reclamar. Fala, tua roupa está suja aí. Ó. Mas ele mergulhou no poço de lama e vem todo lameado. É isso que estão falando, estão fazendo. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Então o Brasil tem energia limpa. É o campeão. Saiu segundo o relatório da ONU. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Brasil é campeão de energia renovável. Está lá, ó, o Brasil é o maior, isso aqui é relatório da ONU, o Brasil é o maior mercado mundial de energia renovável, de energia limpa, né, que não polui. De acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, né, cerca de 46% da energia utilizada no país vem de fontes renováveis, segundo a ONU. Sabe de onde vem a energia elétrica da Europa? Tudo carvão, queima, polui. 80% da energia da Europa vem do carvão. Eles estão certos. Perdão. Eles estão certos em falar mal do Brasil com relação à Amazônia. É porque eles não têm mais florestas. Eles destruíram tudo. Eles têm que se preocupar com a floresta amazônica porque eles não têm florestas para se preocupar. A França, a Alemanha destruíram e transformaram em carvão. Destruíram lá na época da Revolução Industrial e acabou. Em pouco, né? Muito pouco, com relação, né, àquilo que o Brasil ainda preserva. E muito. Né? Bom, um outro assunto que eu queria trazer está aqui aqui era o primeiro, eu inverti a ordem. Deixa eu passar aqui. É a questão da Amazônia, né? Como a gente estava falando. Né? Então, o governo militar sempre esteve preocupado com relação à Amazônia. A Amazônia, é óbvio que a preocupação com a Amazônia não é só a questão ambiental. Está relacionada aos recursos que ela pode fornecer. Não é? O minério, né? Você tem diversos minerais ali super importantes, inclusive ouro, né? Petróleo. Tem isso lá. Todo mundo sabe disso. Né? Fora a biodiversidade da Amazônia, que é impressionante, você não encontra outra igual. Né? Se você, em estudos realizados, dizem que se você cruzar toda a Europa, você cruza toda a Europa, né? Você vai encontrar menos biodiversidade do que se você andasse 100 metros dentro da Amazônia. Então, num espaço, né, linear de 100 metros, você andando, você vai passar por mais, né, uma maior biodiversidade do que se você cruzasse toda a Europa. Biodiversidade é riqueza. Tem diversos remédios que são feitos, né, a partir de plantas que só tem lá. Então, se apropriar daquilo, mandar uma ONG para lá para explorar esses remédios, né, e patentear esses remédios. Né, o remédio... Né, o produto que faz o remédio, a planta que faz o remédio está dentro do Brasil, dentro da Amazônia, e o Brasil não pode fazer, patentear isso. Um laboratório alemão faz o remédio, patenteia, e o Brasil não pode fazer, mas está aqui dentro. Eles não têm lá. É um absurdo. Então, o governo militar, já pensando nisso, fez o projeto Calha Norte. Né? Eles
Estou colocando aí para você o mapa, né? Está aqui na frente, aponto para trás, mas você que está aqui em cima. E aí você vê, o Projeto Calha Norte, ele pega justamente aqui, deixa eu colocar um mapa colorido. Esse mapa que você está vendo é um mapa, né, que não te dá ali uma precisão na fronteira do Brasil, é bem na fronteira, lá em cima, Calha Norte, né, é lá em cima. Então, olha esse mapa colorido aí, tá aí, né? Essa linha aqui preta, né, configura aí o projeto. O projeto passa por mais de 400 municípios. Daqui a pouco eu vou te dizer aí qual é o objetivo desse projeto. Então tá aqui, tá bem na fronteira, tá vendo? Ó? Tá aqui tem Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Né? Por que aqui em cima? Porque é o local mais distante. Porque é o local onde você tem mais risco de perder essas terras para esses países. Né? Eu lembro que, né, a gente falou um pouquinho sobre a Farc, tem aí também o vídeo falando sobre isso, né? Tá lá no regime militar, né? Essa aula está aí no canal. E eles vivem na floresta, eles vivem no mato. Cresceu um exército paralelo fazendo frente a diversos países, ameaçando diversos países, né? Cujas fileiras de soldados são alimentadas por sequestro de crianças. E se você não guardar essas fronteiras, vem para o Brasil. Você já pensou você morando lá? Com a Farc te ameaçando? Farc colombiana ali, né? É pertinho. Olha só. Então, por isso que foi criado esse projeto. O projeto, basicamente, é o Exército fazendo presença ali e atuando naquela região, nessas regiões, de forma, né, no sentido de fazer ações sociais. Guardar as fronteiras e ação social, ajudar o povo. Né? Eu vou colocar aqui algumas fotos para você. Olha essa daí, ó. Tá vendo? Isso aqui é o Projeto Calha Norte, lá. Tá lá. Lá onde o médico aí que se forma aí na USP, na UF, não quer ir. Você quer ir para lá? Se formou agora, tem vaga para trabalhar de médico lá lá em Corumbá, lá em cima. Corumbá fica um pouquinho mais abaixo daqui. Não quero não. Quero trabalhar no Rio de Janeiro, ali, ganhar mais dinheiro aqui. Mas o Exército vai. Essa médica que tá vendo, se formou, fez concurso para o Exército, está lá trabalhando. Olha aí, ó. Né, cuidando do menininho ali. Né? Tá aí uma outra foto para você ver. Ó. Outra médica. Projeto Calha Norte. É isso aí. Ajudando a população e defendendo aquela fronteira. Você já viu algum político da modernidade se preocupar com isso? Governo federal? Falar sobre isso? Por quê? Lembra que eu falei da questão? Prejuízo político? É vantagem política ou prejuízo político? Se ele vê que não é vantagem política, isso aqui aparece. Você já viu isso aqui, né? Aí na propaganda? Não aparece. O nome do político que faz isso não aparece. Então foi criado, né, em função de resolver esses problemas. Tá lá, você gostaria de receber lá assistência médica no local? Se você morasse num lugar desse? Você gostaria, claro. Né? Porque lá o governo local não tem condições de fazer, ou não faz porque não quer. Então o Exército vai lá e faz. Olha essa foto aí agora. Construindo ponte. Você acha que você orçar uma ponte e fizer uma licitação, o governo fazer uma licitação aí para essas empresas de engenharia que cobram fortunas para fazer uma ponte faz mal feita? Você acha que ela iria para lá, para o meio da Amazônia, pegar a febre amarela? Né? Não vai. Quem tem que ir lá? A ponte tem que ser feita. Você sabe que passa uma situação dessa aí, um morador de uma localidade dessa? Olha lá, os moradores estão lá no fundo, não sei se dá para você ver lá. Estão felizes pra caramba, porque não tem que nadar para ir para a escola. Você já pensou nisso? Vou para a escola. Tem que chegar aqui, tirar a roupa de sunga, de roupa, né, de banho, né, menino e menino, e atravessar o rio nadando. Muita gente faz isso. Aí o Exército vai lá e faz uma ponte. Tá aí, ó, pra você ver. Projeto, né, esses projetos aí, Calha Norte. Olha lá, a construção da ponte. Outra foto aí mostrando lá 2 trabalhadores aí, né? Você vê claramente que é o Exército que está lá. Ninguém quer ir. Ninguém quer. E por quê? Prejuízo político. Isso é democracia. É democracia. Está lá.
Então, né, qual é o sentido? Né? Qual é o sentido de você ter essas grandes obras, né, no período militar? Qual é, digamos assim, em que ajuda isso? Ajudou eles em alguma coisa? Não, porque é um projeto de longa duração. Promoveu o presidente daquela época? Não promoveu. Apareceu na televisão, na mídia? Não aparece, porque é longe daqui. Você ouviu falar de Itaipu? Você já ouviu falar? Sabia dessa história de Itaipu? Sabia daqui, né, desse projeto aí que você está vendo, da Calha Norte? Né? A Transamazônica, deixa eu falar um pouquinho sobre a Transamazônica. Né? Vou colocar aqui a imagem para você. Só um instante que eu estou procurando aqui. Então tá aí a Transamazônica, né? Você está vendo aí. A Transamazônica é um pouquinho abaixo ali da Calha Norte, ele corta a Amazônia no meio, são 4.000 e... Até coloquei para cá, 4.400 e poucos quilômetros. Né? Muita gente, muitos críticos, hoje só tem críticos, falam, né, mal da Transamazônica, está cortando, está destruindo a floresta, vão levar pessoas para lá para destruir. Mas e a população que mora lá? Vai estragar a biodiversidade. Tá bom, vai estragar a biodiversidade. Mas se você morasse lá, você ia gostar de uma estrada para poder chegar e sair? Para poder chegar mantimentos para você, para chegar assistência médica para você? Você ia julgar assim também? As ONGs, Greenpeace, por exemplo, né? Não pode fazer estrada ali. Você imagina, você é um morador, fica feliz quando vê as máquinas chegando para fazer uma estrada para você poder ter acesso às coisas, ao desenvolvimento, levar infraestrutura, construir escolas e tudo mais. Não pode fazer. Aí você vê as obras pararem. Mas ontem as máquinas, os tratores pararam. Foi o Greenpeace que embargou na justiça. Não pode. Você ia ficar feliz com isso? Ou triste? Fala aí, fala para mim. Você já cheio de alegria porque ia chegar a sua vez de poder, né, ter acesso às coisas. De repente foi embargada a obra por uma ONG que está preocupada com o passarinho. Não está preocupada com você, não está preocupada com o passarinho. É uma preocupação, é óbvio. Mas o que é mais importante, você ou o passarinho? Pense nisso. Né? Então você tem, recapitulando, você tem a Itaipu, né, uma grande obra. Você também tem o Projeto Calha Norte, né, que leva assistência àquele povo lá da fronteira, né, guarda aquelas fronteiras. E você tem aí Transamazônica também, né, que leva desenvolvimento, infraestrutura. Infraestrutura, o que quero dizer com infraestrutura? É construir um hospital lá. É construir escolas, isso é infraestrutura. Estrada. Você vai ter alguns problemas quanto a... Tem, mas tem que fazer estudos para isso. Isso se faz. Eu estou colocando aí para você ver, né, uma foto aí da Transamazônica. Então dá uma olhada nisso aí, você vai entender o tamanho, né, do negócio. São 4.000 quilômetros, cruza praticamente a maior parte. É onde o Brasil é mais, vamos colocar assim, né, se ele for comprido de norte a sul, ele é largo de leste a oeste, onde o Brasil é mais largo, né? Ele corta ali em cima. Chega lá no litoral, em Fortaleza. Então é isso. A ideia aqui era fazer uma conversa rápida a respeito de um aspecto que normalmente não é abordado, né, quando se fala de economia no governo militar. O governo militar teve seus problemas, obviamente, né? Porém, tem que falar aquilo que aconteceu dentro desse aspecto aí de economia. Não é só a questão. Se você falasse economia, milagre econômico, e trazer essa abordagem então somente minimalista, né, você não consegue entender, né, processos que ocorreram e que até hoje estão te influenciando e você não sabe. Né? Se agora, nesse momento, Itaipu deixar de fornecer energia elétrica, agora,
Itaipu, feito pelo governo militar. 10 anos de construção. Agora, nesse momento, a energia elétrica acaba aí na tua casa. Tá? E se ela não voltar a fornecer, a energia elétrica não volta na tua casa. Tá bom? Nenhum outro governo teve coragem de fazer uma obra dessa amplitude. E não tem. Ok? Então fica com Deus. E até a próxima oportunidade de estarmos juntos.